Bom, só queria fazer um comentário sobre o título, né? Eu coloquei Cariocas de um passado longínquo, quando o gentílico correto seria Fluminenses de um passado longínquo. Mas esses fósseis a maioria deles estão há tanto tempo já no Rio de Janeiro, na URCA, ali no Museu de Ciências da Terra, estudados pela UFRJ, pelo museu, pela UERJ, que eu acho que a gente já pode conceder uma certa dupla cidadania para esses fósseis aí, e pode considerá-los também quase que cariocas, né? Então, tá aí. Vou apresentar o conteúdo fossilífero da bacia em termos de paleobiota, né? Então, só que vou falar brevemente sobre a geologia, antes da gente começar com os fósseis propriamente ditos, né? Como a professora Lilian já falou, a localização da bacia, né? 22 graus, 50 minutos latitude sul, 42 graus, 52 minutos de longitude oeste, né? Ali no município de Itaboraí, a 34 quilômetros nordeste ali do Rio de Janeiro, mais ou menos aí 21 a 24 quilômetros a leste e nordeste de Niterói. No contexto estrutural da bacia, ela se relaciona ali com os eventos tectônicos de abertura do Atlântico Sul, no caso, né, que a gente chama de rift continental do sudeste do Brasil ali. Então a gente vê alguns delineamentos ali, uns hemigraben da Guanabara, da Barra de São João. Aqui em F é onde está a bacia de Itaboraí, né? Em E está a bacia de Macacu, aqui em B já está o estado de São Paulo, aqui com a bacia de Taubaté. Então ela é uma bacia bastante pequena aqui, que está nesse contexto, né, distensivo, tectônico, tensional ali de abertura, né, de separação da América do Sul com a África, que gerou vales rebaixados, hemigrabens no caso, e que possibilitou ali os eventos, né, de deposição calcária da bacia de Itaboraí. É uma bacia pequenininha, mas bastante charmosa. Então está aqui em F. No caso, né, aqui uma ilustração geral da bacia. Ela tem mais ou menos aí 1.400 metros no seu maior eixo, 500 metros no eixo menor, e a espessura de sedimento foi calculada no máximo a 130 metros, né? Então aqui a gente tem a falha de São José, que seria aqui um falhamento oblíquo, né? Uma falha reversa aqui também, a falha transversal, que seria uma falha que corta a bacia, né, nesse menor eixo dela, e aqui na face norte da bacia, a gente tem a deposição magmática de Ancaramito, né, que a professora Lilian falou agora mais cedo, e no core central da bacia aqui, as deposições de carbonato, né, o carbonato de cálcio do tipo travertino, né, os calcretes travertino. Bom, essa é uma imagem da bacia, a gente vendo ela, né, do deck ali, da face oeste, né, o Morro da Dinamite, as falhas, o grande falhamento de São José, que rebaixou essa parte aqui, voltando, né, e rebaixou o domínio ocidental e o domínio oriental. Talvez tivesse mais bacia que foi soerguida e erodida, não se sabe, a gente só especula que poderia ter sido, né. Então, é uma bacia aí que a gente chama de hemigraben, no caso, ela funciona com dois sistemas, né? Ela funcionou, no caso, deposicionalmente, ela funciona como uma bacia evaporítica, quando o hidrotermalismo está ocorrendo, e uma bacia clássica, quando esse hidrotermalismo, né, que ele é cíclico, ele para de sedimentar ou de cristalizar ali o carbonato, no caso. Então, aqui tem uma carta cronolito estratigráfica mostrando aqui a formação, né, chamada de formação por Santana e Ricomini em 2001, mas está aqui a bacia de Itaboraí, e o derrame, né, o dique de Ancaramito aqui cortando as sequências carbonáticas basais aqui, no caso, e o hidrotermalismo que a gente tem aqui, que são as águas, né, as águas quentes que vem de baixo, que vem do manto, né, que esquenta aquela água vadosa, aquela água de infiltração, e ela sobe quente, contendo minerais, então você tem deposição de carbonatos ali, no caso. Essa é uma carta mais completa, mas ainda assim meio simplificada. A geologia da bacia agora está saindo um trabalho novo, né, que vai dar uma reformulada ali, principalmente nos tipos de travertino, mas o que a gente tem é que são
dois momentos deposicionais, né? O principal dele está aqui ocorrendo no Paleógeno, né? Paleoceno e Eoceno, e um outro que a gente vai ver que é a cascalheira do Pleistoceno aqui, que são depósitos, né, de coluvionares bem lá para frente, bem mais recentes aqui, né. Então aqui, nessa parte principal de deposição, a gente tem as sequências S1, que é a sequência carbonática propriamente dita, né, a precipitação química de calcário do tipo travertino, dos calcretes travertino e calcário micrítico, variados tipos de carbonato, dependendo da fase hidrotermal e da distância, né, do centro da bacia para a periferia da mesma. E a gente tem também aqui mais duas outras super sequências que a gente fala, né? A sequência S2, que na verdade são um conjunto aqui de feições kársticas que quando o lago Itaboraí, que é o lago quente, que a gente pressupõe que existia, um lago raso de águas hidrotermais, esse hidrotermalismo ele parava, essa bacia ficava bastante rasa, se não exposta, né, até o seu assoalho, e aí chuvas e todo o detrito do entorno ali erodia a sequência S1, que é a dos carbonatos, e depositava junto com terra, com sedimento inconsolidado, com restos de carcaça do entorno, formava então essas deposições as fendas de preenchimento, onde a maioria dos fósseis foram encontrados, né? Já foram encontrados fósseis S1, mas a grande maioria são dos canais S2. E depois em S3 aqui em cima é quando a gente já tem a finalização desses processos rítmicos, né, entre hidrotermalismo, cessação de hidrotermalismo, hidrotermalismo novamente, mas quando a bacia ela para, né, vamos dizer assim, essas deposições elas acabam, então a gente tem a colmatação da bacia ali, o capeamento da bacia por sedimentos terrígenos ali, sedimentos inconsolidados, sedimentos de aluvião, né, que formam a camada S3 aqui de finalização da bacia, vamos dizer assim. E aqui eu coloquei vezes N, porque o hidrotermalismo e a formação dos canais de preenchimento, eles eram periódicos, né? Então, você tem hidrotermalismo, aí deposita ali, erode e deposita nessas camadas, hidrotermalismo novamente, proporcionando a deposição química desses travertinos, no caso. E aqui alguns tipos, né, desses calcários travertinos. A gente tem, então, na fase de hidrotermalismo ativo, por exemplo, o travertino cristalino, aqui o tipo lamelar, o cristalino plumoso, também a gente tem aqui os pisolíticos, os oolíticos, mais para centro para a borda, e mais na região de borda, ou quando a bacia já se encontrava com o processo de hidrotermalismo meio que dando uma parada, por exemplo, a gente tem a formação de um travertino que a gente chama micrítico, né? Ele também ele é misturado com outros argilominerais, com sedimentos clássicos, ele é o típico carbonato, né, ou calcário cinzento que a gente fala, que também tem bastante fóssil aqui, principalmente de gastrópodes, né, de invertebrados aqui nas setas brancas. Também, muito possivelmente, houve deposição de travertino biogênico por esteiras de bactérias, mas não tão extensas assim, esteiras microbianas, no caso, e as camadas de preenchimento aqui, né, que era na época em que o hidrotermalismo cessava, então você vinha com todo o fluxo de massa ali do entorno da bacia, trazendo as carcaças do entorno e depositando em fendas escavadas na camada S1, no caso, onde a maioria dos fósseis aqui é encontrado, né? Uma foto histórica aqui de um desses canais. Canais aqui recentes que a gente encontrou em 2012, né? Recentes entre aspas, ali a deposição de dentro desses canais, isso aqui é uma sequência de folhilho, né? E aqui a lava, né, esfriada, ancaramítica, que é aquele derramamento que ocorre ali a 54, 55, datado, né, de milhões de anos atrás, que corta as sequências carbonáticas ali. Então aqui são amostras desse magma resfriado ancaramítico. Na questão da idade da bacia, a gente tem duas idades, né? A primeira, ela é tida como Paleoceno Superior, Paleoceno e Eoceno, né? 58 a 55 a 50 milhões de anos, e a segunda, que contém fósseis, é ali do Pleistoceno, bem mais recente, né? Pleistoceno vai de 2,6 a 11 mil anos atrás, 2,6 milhões de anos a 11.700 anos atrás. Então, a gente tem fósseis desses dois intervalos temporais que eu vou apresentar agora, né? Algumas propostas ali,
colocam dentro da carta local, né, de idade de mamíferos, a chamada SALMA, South American Land Mammals Age. Itaboraí, ele ficou tão conhecido principalmente pelos fósseis de mamífero, né? Vamos dizer assim, a diversidade de mamíferos no início ali do Cenozoico, que Paula Couto e outros pesquisadores propuseram, né? Foi mais Paula Couto que propôs o termo itaboraiense. Ele colocou aqui no final do Paleoceno, e depois ele colocou mais próximo do Eoceno, né, em termos de alocação temporal aí, de onde seriam essas sequências faunísticas, no caso, e muitos estudos hoje estão colocando, né, essa idade de mamíferos itaboraiense no Eoceno inferior, né. Os meus estudos de crocodilianos fósseis dessa bacia também mostram evidências de que essa bacia seja um pouco mais nova, né, eocênica e não tanto paleocênica. Mas, em todo caso, a gente considera ela nesse intervalo. Paleoceno e Eoceno aí, de 58 a 50 milhões de anos aí, a deposição. Aqui um trabalho mostrando que durante a formação desses depósitos de Itaboraí, o clima era bastante quente, né? A gente tem aí um máximo térmico entre o Paleoceno e o Eoceno, que pressupõe que as temperaturas eram de 5 a 8 graus, aí na média global mais elevada, no caso, então o clima era quente. Há evidências pelos vegetais de que foi um clima quente e úmido, né? Já vou mostrar para vocês. E em termos de paleoambiente, era uma região rebaixada, uma região de falhamentos, né, de hemigraben, como já falei, de meio de blocos ali rebaixado, controlado por falhamento, né, tudo controlado ali pela tectônica de abertura, né, reativação valdeniana, um pulso tardio dela, e seria uma área alagada ali, né, que sofreria ali as consequências de um hidrotermalismo, no caso, né, águas quentes, seriam mais ou menos um sistema de lagos ali, né, ou o que sobrou desse sistema de lagos, quentes, que deveria ter alguma corrente, bem fraca, mas deveria ter uma corrente, não era um lago totalmente estagnado, no caso, e o que a gente tem em termos de ambientes similares, por exemplo, aqui na Toscana, fontes hidrotermais aqui, né, na região da Itália, que deposita travertino hoje, no caso, uma outra imagem aqui, dessa região de Gorelo, aqui na Toscana, né, também, ocorrendo sedimentação química calcária. Em Yellowstone a gente tem algo similar, mas o hidrotermalismo aqui ele não é carbonático, mas você pode ver que há hidrotermalismo formando, né, vários lagos, né, um sistema de lagos em alguns locais de Yellowstone, que é Sentinel Meadows, no caso, e também a gente pode encontrar similar na ilha norte de Nova Zelândia, que tem uma província vulcânica de Taupo, e tem vários lagos hidrotermais ali, né, quentes, águas do lado, lagos com água chegando entre 30 e 40 graus, entre 30 e 60 graus Celsius, né? Esse aqui é o Inferno Crater, a cratera do inferno ali na Nova Zelândia, um lago. Outro aqui, né, o Lago Frigideira, também um lago quente, de 50 a 60 graus Celsius aqui. A diferença é que o hidrotermalismo aqui, ele não é carbonático. A gente não tem a deposição carbonática que ocorreu em Itaboraí, né? O Blue Pool, a piscina azul aqui também, ó, né? Também é um lago hidrotermal ali na Nova Zelândia, no caso. Vamos para o que interessa agora, que é a questão dos fósseis, né? Então, depois que eles foram, do momento das atividades, né, de mineração da Companhia de Cimento, da Companhia Nacional de Cimento Portland, eles iam encontrando os fósseis. Esses fósseis, muitos deles foram resgatados e a grande maioria se encontra ainda depositada aqui no Museu de Ciências da Terra, né, na CPRM, lá na URCA. Então, farto material de fósseis ali nessa coleção, no caso. E a paleobiota compreende, né, fungos, vegetais, invertebrados, vertebrados, que eu vou passar por eles agora, né. No tocante à diversidade da família, né, a nível de família, tanto vegetal quanto animal, a gente tem aqui a maioria formada aqui, 33% aqui das famílias conhecidas são de mamíferos, né, seguido aqui por vegetais, no caso, e depois de gastrópodes. Répteis em quarto lugar, depois, né, seguido aqui por aves e anfíbios, né. Então, a gente tem aqui uma grande quantidade de mamíferos a nível de família conhecidos para essa bacia, né. A importância dela mundial foi notória, principalmente pela radiação, né, pelas faunas endêmicas sul-americanas que foi preservado também em Itaboraí, no caso. Vamos para o primeiro momento deposicional, Paleoceno e Eoceno. A gente tem aqui fungo, né, Phragmopterichthys,
Isso aqui é uma lâmina, né, de um esporo fúngico ali, do trabalho de Lima e Cunha em 86. No restante dos vegetais, né, são vários os vegetais que foram identificados através de pólens aqui, né, esporos e pólens, no caso, esporos para pteridospermófitas, pteridospermas, né, e pólens para angiosperma e gimnosperma, e também restos de sementes, restos de folhas, né, então a gente vai ter aqui monocotiledôneas, dicotiledôneas aqui, no caso, gimnosperma, pteridófita. Então a gente tem uma paleoflora bastante rica. Isso aqui são esporos de pteridófita, né? Esporites de pteridófita, as lâminas, um aumento aí de 850 vezes. O que a gente tem parecido, né, para dar um exemplo hoje, está aqui as samambaias, né? Então, a gente tinha ocorrência desse tipo de vegetal ali durante o Paleoceno e Eoceno aqui da região fluminense. Gimnospermas, né? Então, a gente tem aqui em 7 Araucaria citis, né? Seria um pólen aqui de uma gimnosperma muito parecida com a Araucaria. Outros aqui, Thiosporites, Filocladidites. O que se tem hoje parecido, então, seria a Araucaria angustifolia, né? A gente tem ali coníferas, existiram coníferas ali similares à Araucaria de hoje. Em termos de angiospermas, né? As plantas com flores, a gente tem aqui palmeiras, arecipites, né? Então, vários pólens aqui de arecácia, né? São palmeiras, também é um indicativo de condições quentes e úmidas, né? Da bacia. Então, algo parecido, né, com traquicarpos aqui. Então, a gente tem algumas palmeiras, havia algumas palmeiras ali no entorno, né, deposicional da bacia de Itaboraí. Em termos de dicotiledôneas, aqui está uma semente de Celtis santose, né, que foi resgatada ali dos carbonatos. Então, está aqui uma comparação com Celtis australis, Celtistala, né, também, para comparação, uma árvore da família da Humácea, uma paleorreconstrução aqui do Rodolfo Nogueira, de como poderia ser, né, o aspecto dessas árvores. E também a gente tem aqui Myrtácea. Por que é importante Myrtácea, né? Porque são plantas ali que produziam frutos. Mirta quer dizer perfume, né? Então são plantas bastante perfumadas. A gente tem goiabeira, pitanga, jabuticaba, tudo da família Myrtácea. Então aqui a gente tem pólens, por exemplo, de Syncoporites e o fragmento de folha preservada de Pisidium também, mas infelizmente está perdido, não encontrei essa ilustração desse fragmento de folha em lugar nenhum. Né? Deve estar no trabalho, também no trabalho de Magalhães de 48 não vem figurado, mas a gente teria árvores ali similares filogeneticamente, né? Semelhante à goiabeira no caso. Está aqui uma árvore de goiabeira, que é Psidium guajava, né? o nome científico. E na questão da paleofauna, a gente tem uma variedade enorme, né? A paleofauna ela é bastante rica em Itaboraí e compreende aí vários grupos, né? Invertebrados, serpentes, lagartos, vamos dar uma olhada neles, começando pelos invertebrados. Aqui marcas, né, de icnofósseis, que são vestígios fósseis de vermes aqui no caso, né, invertebrados, não se sabe ao certo qual. Então, são bioturbações, né, no calcário micrítico ou calcário cinzento, né? E os gastrópodes nesse mesmo tipo de calcário, né? Um calcário mais de borda de bacia ou de quando a bacia estava com hidrotermalismo ali não ativo no momento. A gente tem a formação desse calcário meio sujo, né? Um calcário micrítico misturado com sedimentos clásticos de fora, terrígeno, outros minerais. E a gente tem uma fauna de gastrópodes ali no entorno dessa bacia bastante abundante até, não só rica, mas abundante. Havia muito gastrópode, né? No caso, esses caramujos aqui, né? Então aqui, uma lista, parte da lista do trabalho da Lilian, do livro dela de 2005, né? Que eles fizeram um levantamento da fauna toda, da fauna e da flora, e da fauna, no caso, né? A paleobiota ali está bem representado até 2005 nesse trabalho da Lilian, e tem várias famílias aqui de gastrópodes, né? No caso aqui, ó, Bulimidae, com vários fósseis. Quem for na bacia encontra bastante desses fósseis, bulimos.
Então, aqui uma reconstrução de bulimos, feita pelo Rodolfo Nogueira, pelo paleoartista, daqui, do grupo pulmonado, né? Eram gastrópodes não aquáticos, podiam tolerar um certo nível de umidade, mas, em geral, esses grupos eram terrestres, né? Outras famílias, Itaboraia, o gênero Itaboraia, né? Bulimide também, vários. Uma outra família, Streptaxide, tá aqui, Brasilênia. É bastante legal encontrar esses gastrópodes aqui, né? Que eles têm várias costelas aqui nos giros da concha, no caso. Tá aqui uma reconstrução de Brasilênia, pelo Rodolfo. Também a gente vai encontrar planorbídeos, né? Esses são os mais aquáticos dentro de todo esse conjunto de gastrópodes. Esses são os que toleram, né? E os que conseguem viver em ambiente aquático. Aquelas águas deviam ser um tanto quanto quentes, mas na borda deveria ser um pouco mais arrefecida a temperatura, né? A gente tem aqui Bionfalaria itaboraensis, né? E para fazer uma certa comparação com animais de hoje, Planorbis planorbis, e uma dessas espécies, né, ela é o hospedeiro da esquistossomose, no caso, né? Então, tá aí. No tocante aos vertebrados, então, vamos começar pelos anfíbios. Então, foram encontrados restos de cobra cega, né, do grupo Cecilidae. Então, tá aqui uma reconstrução de Apodops praisei, um exemplo moderno, né, de uma cobra cega. Então, o grupo ele vigora ainda hoje. Tem vários elementos de sapo, né? Mais diagnósticos são os elementos ali da cintura pélvica. Esse aqui, vários fragmentos de ilho, né? Na monografia do Rodolfo, por exemplo, eu peguei essa imagem de lá. Tem várias pranchas de ilhos, no caso, e um desses sapos é Xenopus homeri, né? Tá aqui a reconstrução dele, da família Pipide. O sapo pipa também é dessa família, né? Aqui, um animal recente, quase nada, né, de diferença em termos da reconstrução do Rodolfo com o representante atual, Xenopus laevis. Em termos de lagarto, tem muito fóssil de lagarto. O problema é que eles ainda não foram descritos, eles foram coletados, eles foram tese de doutorado de um pesquisador do MUSUSP, mas infelizmente ainda não tem nenhum lagarto descrito ainda, a gente não tem nenhum nome, né? Mas já se sabe, por exemplo, que a gente tem iguanas, tem geconides, né? Teídes, no caso. Então tá aqui a reconstrução de um iguanide, a paleorreconstrução de um geconide, né? Então, havia essa fauna, né? De lacertílios ali, no caso. Os contrapontos modernos, né? Iguana verde, iguana-guana, e as lagartixas aqui, representado por geco-geco. Então tá aqui. Alguns lagartos que seriam similares aos encontrados no Paleoceno e Eoceno de Itaboraí. Com relação às serpentes, no caso, temos 3 famílias, Anilide, Boide e Matsoide. E os fósseis mostram que essas serpentes não eram tão grandes, né? Então aqui são várias vértebras de serpentes que foram resgatadas ali dos sedimentos. Coniófis aqui, uma Anilide, Matsoia campose. Reconstrução de Coniófis aqui, Anilide. Coniófis precedens. Aí uma representante moderna para comparação, a falsa coral, né, que a gente conhece como falsa coral. Aqui, uma família completamente extinta. Quando tiver esse símbolo aqui, por exemplo, essa cruz em vermelha, significa que a família ela está totalmente extinta, não chega aos dias de hoje. Então, essa é uma família de serpentes, Matsoide, completamente relegada ao registro fóssil, né, um grupo extinto. Então tá aí Matsoia campose. Também a gente vai ter as constritoras, no caso, né, Vaincops. Então eram cobras ali que deveriam predar, assim como a jiboia e a sucuri fazem hoje, né, deveria se enrolar na vítima e fazendo a constrição até que os batimentos do coração parasse, né, parem. Então tá aqui uma contrapartida de hoje, uma jiboia, né, uma boa constritor. Então havia cobras aqui que se valiam de veneno, cobras constritoras. No que diz respeito aos crocodilianos, temos 3 crocodilianos descritos lá para Itaboraí, até o momento.
Então, esse aqui é um sebecus, né? Esse aqui é a parte aqui da maxila contendo os dentes desse crocodiliano terrestre, no caso. Eu coloquei o símbolo de número 1 aqui, porque dentre as coleções, as primeiras coleções fossilíferas, esse foi o primeiro vertebrado a ser identificado em Itaboraí. Ele foi descrito como jacaretinga na época, né? Como se fosse próximo das famílias modernas, mas não é. É um grupo totalmente extinto de crocodilianos terrestres, assim como os Saheatssucus fluminenses também é. E a gente tem o Caiman itaboraensis, e esse aqui é um Caimanini, é o único dos crocodilianos que chega próximo ali das linhagens modernas de hoje. Então tá aqui uma reconstrução do que seria Sebecus, o primeiro vertebrado que se tem notícias, né, para a bacia, no caso. Isso aí lá em meados de 30 foi encontrado e foi descrito em 1946 por Price Paula Couto, no gênero Sebecus. Tá aí um crocodiliano terrestre. Um outro crocodiliano terrestre, Saheatssucus fluminense também, deveriam ser os grandes predadores ali, né, da paleofauna de Itaboraí. Uma outra reconstrução de Maurílio aqui, mostrando Saheatssucus perseguindo aqui o marsupial. E é o Caiman itaboraensis, que seria mais similar aos crocodilianos de hoje, né, aos caimãs, aos jacarés que a gente tem aqui na América do Sul. Então aqui como um exemplo moderno, o jacaré do papo amarelo. Aqui. A gente pode ver que a fauna de crocodiliano a gente tem aqui, ó, os sebécidos, né, tanto Sebecus como Saheatssucus, eles ultrapassam aqui a extinção dos dinossauros e vão chegar, esse grupo vai chegar no máximo aqui até o Mioceno e depois ele se extingue. E a gente tem, o Caiman, que é muito similar à família que chega aos dias de hoje, né, que é a Crocodilia, no caso, né, com as três famílias, Alligatoride, Crocodilidae e Gavialidae. Então, dois crocodilos descritos para o Sebécide e um para Crocodilia. No que diz respeito às aves, né, tá aqui, a gente tem então uma Reiformes, Diogenornis fragilis, que era uma ave aqui que forrageava e que tinha e que não voava, né, no caso. Então a gente tem aqui algo parecido com a nossa ema, né, carreia americana, da ordem Reiformes. Outra ave descrita, são 4 as aves descritas para Itaboraí, né? A gente tem Paleopsilopterus itaboraiense, que é uma Cariamiformes. Aqui a paleoreconstrução feita pelo Rodolfo de Paleopsilopterus itaboraiensis. Aqui uma reconstrução minha do mesmo taxon. Aqui restos de uma outra ave, no caso, Itaboraves elephrochnemoides, também é Cariamiformes. E essas aves Cariamiformes, no caso, está aqui, uma paleoreconstrução de Itaboraves. E o que a gente tem hoje, né, para comparação moderna, seria a Siriema. Então, também ela é dessa ordem Cariamiformes, está aí a Cariama cristata, a conhecida Siriema, né? Quem for aí para a região de Pasto, Cerrado, encontra muito dessa ave, né? São aves que se alimentam de pequenos répteis, lagartos, cobras. Também a gente tem cucos, né? Eutreptodactylus itaboraensis, é da família Cuculiformes. Então tá aqui, né? Uma reconstrução. Moderno que a gente tem é Guiraguira, o ano branco. Então, Cuculiformes hoje, né? Para exemplificar o ontem de hoje. E os mamíferos aqui é o grande barato da coisa, né? Porque a gente tem uma fauna, uma paleofauna bastante peculiar, formada muito por marsupiais. Ó, é o grupo mais representativo de mamíferos ali, ó, vem até aqui na lista de 2005. Outros foram descritos posterior a 2005, mas a gente tem um grande número de marsupiais, algumas famílias que contêm restos fósseis também da Austrália, né? Então, assim, essa diversificação ocorreu antes da quebra total do Gondwana, né, e esses mamíferos, muitos deles se distribuem pelos antigos continentes do Gondwana, que é a América do Sul, África, Antártica, Indo-Paquistão e Austrália, no caso, né. Então, vamos dar uma olhada nesses marsupiais, que tá Epidolopes amegnoi, de uma família completamente extinta, né, que é Bonaparteridae, tá aqui o crânio, mandíbula, dentes desse animal. A maioria desses táxons são descritos por dentes, né? São reconhecidos por dentes preservados. Está aqui a reconstrução de Epidolopes, um pequeno marsupialzinho. A gente tem uma outra família, né?
Microbioteridae também, muito representantes fósseis dessa família são encontrados na Austrália. Aqui está Mirandatherium, Alipioi, seu Paleoarte de Felipe Elias. É um bichinho bastante pequeno, né? A grande maioria dos marsupiais ali de Itaboraí, com exceção dos Borienídeos, no caso, eram tudo pequenininho. Então aqui esse é Colo-Colo, Dromistiopsis gliroides, é o único representante vivo dessa família, né? Uma família quase extinta. A gente tem esse representante aqui na Argentina, no Chile, na América do Sul. Está aqui um microbioterídeo, no caso, né? Colo-Colo. Outros têm uma variedade enorme de marsupiais. Carolocoltoia, Periprotodidelphis, tá aqui os dentes dele, tá aqui foi descrito em 2011, né? Então, Bergqvist, em homenagem à professora Lilian Bergqvist. A gente vai ter aqui também outro protodidelphide, né? Bergqvisterium primigenia, outro marsupial em homenagem à professora Lilian. Tá aqui os dentes dele, né? Esse trabalho saiu quando? Em 2018, um trabalho recente de um marsupial recém-descrito. Né? Marmosopes, no caso, Didelphide, já é de uma família que ocorre nos dias de hoje, é o Brasilia coltoi também. O que a gente tem hoje aqui para exemplificar de fauna moderna é o nosso gambá, né? Didelphis marsupialis, está aqui, essa família Didelphide. E mais, né? Minusculodelphis minimus, o nome já indica que era uma coisinha bastante pequenininha, né? Também resgatado ali. Seus restos fósseis da bacia de Itaboraí. Austropediomes, também, recém-descrito, é um trabalho de Carneiro e colaboradores em 2018 também. Então, está saindo material, né, está saindo espécies novas de Itaboraí até os dias de hoje, não que hoje eles estejam sendo encontrados atualmente, mas tem muito material fóssil deles ainda que está sendo estudado, né, redescrito, reavaliado, saindo as espécies ali até atualmente, para você ter uma ideia da relevância científica da coleção fossilífera da bacia. Nemolestes, né, é um grupo maior já de marsupiais, então aqui seria, né, o grupo Sparassodonta, no caso, antigos Borienídeos, no caso, marsupiais carnívoros, como Nemolestes, então esses animais eram predadores. Patene simpsoni, acho que era o maior deles em termos de marsupial carnívoro. Vocês veem aqui a escala do animal, né, que chegava até a altura aqui dos joelhos, aí, humano, no caso. Uma reconstrução do Rodolfo, de Patene, né, marsupial predador. E outros grupos, né, endêmicos da América do Sul, grupos bastante estranhos, como Astropoteria, que é totalmente extinto, né, formas, por exemplo, como Tetragonostylops aptomase, esses animais que exibiam esses caninos aqui proeminentes, uma certa probóscide, uma mistura aí de um elefante com uma anta, algo bastante peculiar, uma fauna totalmente extinta, né, endêmica na América do Sul, no início do Cenozoico. A gente vai ter Litopterna também, aqui as Smith Woodward, Scott, Miguel Soria, Paraiunor, está aqui. Eu não tenho paleoarte desses animais, mas, por exemplo, Macrauchenia patagônica é um representante desse grupo, né, de Litopterna. Macrauchenia patagônica, como o próprio nome diz, ele é argentino, mas esses animais aqui eram do mesmo grupo, né, Litopterna. Então, eram ungulados, os mamíferos com casco, que exibiam herbivoria e deveriam ter, né, um lábio prênsio, uma pequena probóscide aí no caso. A gente vê que essas estruturas, hoje bastante raras, né, encontrada em elefantes e antas, foi bastante explorada em outros tempos por outras faunas mamalianas, no caso, né, além de Astropoteria e Litopterna, existem outros como Pirotérios. Então, nesse momento, eles exibiam essa feição hoje um tanto quanto rara, né, nas formas modernas. Mas está aqui, faunas bastante, vamos dizer assim, bizarras, né, endêmicas da América do Sul no início do Cenozoico. A gente vai ter xenongulados também, como Carodia vierae. Esse aqui é um dos mais completos encontrados, né, talvez seja o maior mamífero de Itaboraí. Então, está aqui o
o esqueleto dele fossilizado, né, DGM 333 e 336, mandíbulas com dentes, fragmentos de crânio, todo um pós-crânio aqui bastante completo, né, se comparado com outros táxons. Está aqui a reconstrução de Caroidia vierae, um xerangulado, também um mamífero de casco, né, dessa ordem extinta da América do Sul. Então aqui a gente tem embaixo aqui uma anta, né, um animal aí que deveria ter a compleição ali, a estatura de uma anta moderna, né, os animais chegam a quase 1,5 m, né, de altura, as antas. Está aqui a reconstrução do maurílio, de um Caroidia vierae, pastando ali no entorno do sistema lacustre de Itaboraí. Tá aqui um gambazinho aqui na árvore, um de Delfis ali, acompanhando todo o forrageio, né, dos caróidenes aqui. Outro noto ungulado, Colbertia magellanica, também é desse grupo, né, de ungulados do sul. Esse noto vem de sul, né, deus dos ventos do sul, então os ungulados ali do sul. E o que a gente tem, por exemplo, é Toxodon platensis, da Argentina, como comparação. Eu não tenho nenhuma paleoarte de Colbertia, mas tenho a de Toxodon aqui, né, um animal bastante grande da Argentina, que também é desse grupo, só para ilustrar no caso, paleoarte de Jorge Blanco. Está aqui um animal que parecia meio que um hipopótamo misturado com um roedor, algo também bastante estranho aos nossos olhos, né, se a gente compara com os animais de hoje. E outro, né, Scarritia canquelensis, também um outro noto ungulado argentino, só para mostrar uma paleoarte aí para vocês do que seriam esses animais ali da fauna sul-americana no início do Cenozoico ali, 58, 60, 58, 50 milhões de anos, né? E mais noto ungulado está sendo descrito em primeira mão aqui, tem algumas imagens aqui de algo que vai sair daqui a pouco, uma outra espécie de noto ungulada, são 4 para Itaboraí, vai sair a 5ª espécie daqui a pouco, né? E a gente tem também o mais antigo tatu descrito, Hyostegotherium yanei, é um xenartra da família das Hipodidae. Está aqui a reconstrução de Hyostegotherium, o primeiro tatu encontrado, então, né, que se tem descrito, é nosso. E o tatu galinha aqui, ou o tatu de 9 cintas, né, para exemplificar, né, algo bastante familiar aos nossos olhos, no caso. Uma reconstrução aqui do Maurílio, que figurava num dos painéis lá de Itaboraí. Ele fez até com tinta automobilística, ele me passou essa imagem aqui. Está aqui o Hyostegotherium, com toda a paleofauna aqui de moluscos, no caso, né, dos gastrópodes, né, só tem gastrópodo ali, não foi encontrado nenhum bivalve, nenhum outro molusco, somente gastrópodes mesmo. Está aqui ele, forrageando ali no entorno, né, do que seria aqui, ó, um pedaço do lago aqui. Infelizmente esse painel foi erodido, né, de tanto que venta a areia, a insolação. Esse painel está bastante esmaecido, está bastante gasto hoje. Bom, então com relação ao segundo momento, vamos ao segundo intervalo deposicional. A gente viu o primeiro, né, entre Paleoceno e Eoceno, e agora vamos para os animais encontrados na chamada cascalheira pleistocênica, né. Então a gente tem ali tartarugas. Já não tenho imagem do fóssil aqui, mas a reconstrução, né, de uma tartaruga terrestre, né, seria mais ou menos aí similar a um jabuti, aí está textudo SP, encontrado nos depósitos coluvionares da chamada cascalheira pleistocênica, não faz parte do contexto ali da deposição travertina, né, da deposição dos calcários travertinos. Ele já é um depósito formado por ruditos, formado por sedimentos clásticos meio terrígenos que vieram de erosão de outros altos, né, estruturais, e não diretamente ali dos eventos tectônicos do Paleoceno e Eoceno, no caso. Mas está aqui, Quelonioides carbonaria, jabuti, a gente tem encontrado ali no Pleistoceno, e Stegomastodon e Eremotherium, né, que fazem parte da famosa megafauna, né. Então a gente está aqui, nesse momento do planeta, a gente está tendo ali um evento glacial ocorrendo no hemisfério norte, né? Então está tendo ali a era do gelo ocorrendo, que não houve extensão desse gelo para a América do Sul, mas o que aconteceu foi que a gente teve a abertura de
de campos, né? A gente teve uma aridização aqui, as florestas elas retraem, então a gente tem bastante campos aqui, campos sujos, né, como a gente diz. Então, ocorreram aqui Stegomastodon e Haemotherium. Stegomastodon aqui é um proboscídeo, no caso da família Gomphotheridae, daí a paleoarte, né, do que seria o nosso Stegomastodon, encontrado na cascalheira pleistocênica. A comparação dele com uma escala humana, uma outra reconstrução aqui em escala. Também é uma família Gomphotheridae totalmente extinta, né, dentro de proboscídeo. Os proboscídeos modernos hoje são duas espécies, né, três, elefante da Sumatra, elefante indiano e elefante africano, né? A gente tem 3 elefantes hoje, onde um grande grupo extinto. E aqui a nossa preguiça gigante, ou preguiça terrícola, né, Eremotherium, uma preguiça bastante grande, no caso alcançava 2,5 metros, 3 metros de altura, daqui Eremotherium, a preguiça símbolo, né, de Itaboraí, e por uma ironia do destino, ela é do Pleistoceno e não da deposição principal da bacia do início do Cenozoico, ela é bem no final, né? A gente está falando aqui de mais ou menos 2 milhões e meio a 11 mil anos, então é bastante recente, mas um grupo, né, Megatheridae, o grupo dessas preguiças, Pilosa, no caso, é o grupo totalmente extinto hoje também. A gente vai ter mais próximo desses animais são as preguiças arborícolas, né, as preguiças que a gente conhece, mas essas preguiças terrestres, totalmente extinto o grupo, no caso. Então aqui uma outra imagem de reconstrução em escala, né, mostrando ela mais aqui em posição quadrupedal e aqui em bípede, era bastante grande, aqui, ultrapassando até 4 metros aqui, chegando nessa estimativa. Uma paleoarte de Maurílio aqui mostrando, então, a preguiça, que também foi um dos painéis ali de Itaboraí, dando um chega para lá aqui num felino dente de sabre, só lembrando que a gente não tem registro de felinos ali para Itaboraí. Mas deveria existir, né? Não é que tem a máxima da paleonto que a falta de evidência não é evidência de ausência, né? Essa é uma das nossas máximas. Não é porque a gente não encontrou restos ainda de felinos que eles não ocorreram, no caso, só não foram encontrados, né? Então, possivelmente, a gente deveria ter felinos nesse momento. Não no Paleoceno, mas no Pleistoceno. Mas estão para serem encontrados. E indícios também de assentamentos humanos ali no Pleistoceno. A gente tem vários artefatos líticos, apesar de não ter nenhum resto, né, de homo, desses seres humanos que habitavam ali em Itaboraí. A gente tem bastante restos líticos aqui, bifaces, né, machados de mão bifaces, chopper. Então, tem bastante evidências de que o homem pré-histórico, no caso, pleistocênico, rondava ali o Itaboraí, na fase em que não existia mais o lago, né? Já era uma fase em que esse lago já tinha sido totalmente capeado, vamos dizer assim, mas na mesma região geográfica. Uma paleoarte de Maurílio mostrando ali, né, os homens de Itaboraí, né, os homos de Itaboraí, dando uma olhada ali num ponto estratégico, analisando ali a megafauna lá embaixo. E só para lembrar que o que a gente vai ter depois é uma modernização da nossa fauna, né, mais ou menos durante o Mioceno. Depois, estamos falando aí de um intervalo de 23 a 5,3, mais ou menos aí quase 15 milhões de anos ali, que durou o Mioceno, no caso, a gente teve o estabelecimento da América Central e ocorreram trocas faunísticas, parte da nossa fauna sobe, a fauna norte-americana desce ali, mais ou menos há 15 milhões de anos, e toda aquela nossa fauna estranha, de notungulados, de xenongulados, a maioria dos marsupiais, eles são ou predados ou excluídos ecologicamente. O fato é que eles acabam desaparecendo e a gente tem a fauna moderna de hoje se estabelecendo, que são migrantes da América do Norte. Na América do Norte hoje, os únicos representantes que tem, né, na América do Norte vivente ainda são tatus, no caso, e o gambá, né, o Didelphus virginianus. O restante acabou se extinguindo com o tempo também, né? Mas aqui a presença desses migrantes norte-americanos estão mais frequentes, né? A gente tem todos os camelídeos aqui, todos os cães, todos os felinos, todos os coelhos lagomorfas, roedores e macacos vieram depois, e não
habitavam a América do Sul no momento, por exemplo, o primeiro intervalo de Itaboraí, que era Paleoceno e Eoceno. Então a gente tinha uma experimentação faunística bastante peculiar aqui, que depois ela acabou sendo modificada com o tempo através dessa grande migração, né, dessa troca faunística, que vai ser conhecida por GABI, Great American Biotic Interchange, né, o grande intercâmbio biótico entre as Américas. Né? A gente tem aqui o Gondwana embaixo, a Laurásia em cima, a fragmentação dele, e depois, muito tempo depois, né, no Mioceno, a gente tem aqui a conexão que permitiu que a nossa fauna experimental, entre aspas, vamos dizer assim, de América sul-americana subisse, a fauna norte-americana descesse, mas os norte-americanos ali, a fauna norte-americana foi mais agressiva, mais competitiva, mais adaptável, e acabou extinguindo a grande maioria das nossas famílias sul-americanas endêmicas, no caso, né? Tá aqui o Gabi ocorrendo, né? A gente tem aqui a nossa fauna, ó. Isso aqui os notongulados, Toxodon, né? As preguiças, tudo, e os norte-americanos no Oligoceno, já saltadores de ilhas, né, como roedores e macacos chegaram, e depois vieram cervídeos, canídeos, camelídeos, felinos, e colonizaram a América do Sul aqui também. Né? Tá aqui esse momento do intercâmbio. Bom, só para finalizar aqui a palestra, mostrando que Itaboraí ela é notória pela paleomastofauna, né, pela fauna de mamíferos, e mundialmente, que é uma janela que a gente tem ali para a evolução, né, desses grupos, no caso, no início do Cenozoico, né, que é logo depois da extinção dos dinossauros, ali a gente tem a deposição de Itaboraí. Né, vamos falando aí de 7 a 10 milhões de anos depois, ali a gente tem essa janela temporal com essas rochas contendo aí a diversificação da fauna cenozoica, bastante importante. Quanto aos coprólitos que eu não falei, eu deixo o convite, então, para a palestra da tarde do Paulo Souto, que ele vai falar sobre os coprólitos, né, que são também quinofósseos, evidências, né, da paleofauna de Itaboraí, correlacionado com aspectos ecológicos, no caso. Gostaria de agradecer aos paleoartistas que cederam as imagens, né, para mim aqui, são todos eles grandes amigos, Maurílio, Rodolfo, Felipe Elias, e aos meus grandes amigos, colegas de trabalho, a professora Lilian, a professora Maria Antonieta, nossa querida Tutuca, ao mestre Luiz Otávio, né, o Tavinho, e a doutora Márcia Reis, da ANM, meus afetivos agradecimentos, e as instituições, né, que me ajudam nessas pesquisas, mantém as coleções de fósseis, que nos permite aí avançar no conhecimento paleontológico do Rio de Janeiro, no caso, né? E muito obrigado, espero que tenham gostado.